uma senhora criou um gatinho sem saber que ele era um predador. Um ano depois de ter o pego, o gatinho começou a mostrar do que era capaz. A senhora havia o encontrado na varanda de casa e não hesitou em cuidar dele com muito carinho e amor, sem saber na realidade que o gato não era o que aparentava ser. O que esse gato era, na verdade? Como ela descobriu o que era? Deixe seu like e vamos descobrir! Contando a história da senhora. Nossa história de hoje aconteceu há muitos anos em uma pequena cidade no interior da Rússia. A senhora, chamada Darcy, vive sozinha, pois não recebe visitas de ninguém da sua família. Alguns anos atrás, a casa de Darcy costumava estar cheia de riscos, amor e felicidade pelos filhos que ainda viviam lá, até que um dia tudo desapareceu. Os seus filhos cresceram, arrumaram esposas e se mudaram para a capital em busca de oportunidades. Seu marido faleceu e a vida alegre que ela tinha foi sumindo com o passar dos anos. Toda a cor que tinha a sua vida foi substituída por dias cinzentos e monótonos. Um dia, sentada na varanda, Darcy lembrou-se dos anos vividos e percebeu que raramente alguém passava por sua casa, que agora estava abandonada em um canto da cidade perto da floresta. Havia dias que ela não via ninguém, nenhuma alma viva, mas pelo menos ela ainda tinha sua casa e alguma coisa para cuidar e fazer. Naquele momento, quando ela estava observando o sol se pondo atrás das montanhas, alguém bateu na porta de sua casa e o coração de Darcy imediatamente respondeu com alegria, pois pensou que alguém havia lembrado de sua existência. A pessoa que estava gritando abriu a porta da casa. Como é uma cidade pequena e todos se conhecem, ninguém trancava as portas, porque eles não tinham do que se proteger. Olá, eu e meus amigos caçadores nos perdemos na floresta e como está escurecendo não podemos chegar em nossas casas. A senhora se incomodaria de nos abrigar em uma casa? Disse o homem na porta. Darcy sorriu, pois não era comum um desconhecido pedir refúgio. Por que não ajudar as pessoas que precisam? Pensou a velha senhora. Além disso, Darcy estava feliz por ter alguém com quem conversar. Ela logo acolheu os estranhos sem perguntar quem eles eram. Vou alimentá-los com jantar e chá quente, disse Darcy. Os homens se sentiram desconfortáveis ao ver como a senhora se apressou. Obrigada, vovó, mas não é necessário, disse aquele que parecia ser o líder do grupo. Ele continuou. A senhora colocou um teto sobre nossas cabeças e isso já é o suficiente. No entanto, a senhora ignorou o comentário e preparou o jantar para os homens. Aquela noite foi uma das mais felizes que Darcy teve há muito tempo. A senhora se divertiu muito com as longas conversas e risadas. Os caçadores comentaram que haviam matado uma gata selvagem que tinha filhotes. Darcy não gostou. Os caçadores estavam prestes a se desculpar quando o líder do grupo se adiantou e disse que foi em legítima defesa. Ela havia nos atacado e nós não tínhamos escolha. Darcy não teve escolha a não ser se conformar com a resposta e continuar com a noite até a hora de dormir. Naquela noite, Darcy dormiu sem preocupações. Darcy e o gatinho. No amanhecer, quando ela acordou, seus convidados já haviam saído, porém deixaram um bilhete de despedida em cima da mesa. A senhora ficou um pouco triste por ter que ficar sozinha novamente, mas ela seguiu com sua rotina, cuidou de sua casa e foi para o quintal cuidar de lá também. Quando ela chegou na varanda, quase tropeçou em uma bolinha peluda e morena. Meu Deus, de onde você veio? Disse Darcy. O gato era estranho, ele não miava, apenas rosnava se algo o incomodava. Apesar da estranheza, Darcy ficou com ele para lhe fazer companhia e deu-lhe o nome de Hector. A senhora não suspeitava de que Hector, na verdade, era o filhote daquela mãe gata que os caçadores mataram. Um ano se passou desde o evento e Hector e Darcy se tornaram inseparáveis, disse Darcy. A senhora adorava ter a companhia do gato e o gato amava a sua dona. Às vezes, ele se comportava mal perseguindo as galinhas e patos pelo quintal de Darcy, mas assim que ele ouvia a voz irritada da sua dona, ele ia para sua direção com as orelhas abaixadas e o rabo entre as pernas. Desde que começaram a morar juntos, ele já havia crescido e se tornado um grande gato selvagem, cada vez mais atraído pela natureza. Às vezes, ele ia na floresta, mas sempre voltava para seu lar, pois considerava Darcy como sua mãe. Os ladrões.
E então aconteceu um desastre na cidade. Alguns delinquentes fugiram da cadeia da cidade e os moradores começaram a notar coisas desaparecendo das suas casas, como galinhas e patos. E com isso, os moradores da cidade começaram a trancar as portas das suas casas com chaves durante a noite. Mas a senhora não deu muita importância aos rumores porque não confiava neles, ou porque não queria necessariamente se preocupar. Uma noite, quando Darcy e seu gato selvagem estavam dormindo, no quarto alguém empurrou a porta da frente forçando-a para abrir. Os fugitivos não sabiam o erro que estavam cometendo ao entrar nessa casa. A senhora, ao ouvir o barulho, vestiu um roupão e foi até a entrada, pensando que seriam os caçadores novamente pedindo refúgio. A senhora chegou à entrada e ficou parada, encontrando rostos desconhecidos. "Parece que você não está feliz em receber visitas", disse um dos ladrões olhando a velha senhora paralisada. "Aqui não tem nada para vocês beberem", exclamou a senhora. O homem ignorou a repreensão e foi direto em direção da senhora. De repente, do nada, um enorme gato selvagem apareceu e se meteu em seu caminho. O gato agarrou o ladrão pela mão e o ladrão, surpreso e apavorado, caiu no chão com os olhos arregalados. Um outro ladrão tentou feri-lo, batendo-o, mas nada adiantou. Os ladrões ficaram pasmos de surpresa com o gato selvagem, mas o ladrão ferido e humilhado não tinha intenção de passar vergonha na frente dos amigos, e com muito esforço o homem tentou se levantar e tirou do bolso uma arma branca e, olhando para a senhora, murmurou: "Agora você vai ver do que somos capazes de fazer", disse o ladrão ferido. O gato não esperou o ladrão entrar em ação e imediatamente avançou em quem ousasse levantar a mão contra a sua dona, mas desta vez atacou o braço do homem, o que fez largar a arma, apesar de ter conseguido fazer leves ferimentos em Hector. Nesse momento, os cachorros dos moradores da vila começaram a farejar algo de errado e começaram a latir tanto que toda a vila começou a acordar e acender as luzes de suas casas. Os homens da vila começaram a ir em direção da casa da senhora Darcy, armados e em companhia de seus cachorros. Enquanto isso, na casa de Darcy, um ladrão estava muito ferido e o outro havia fugido com a arma na mão. Hector, o gato selvagem, sabia que poderia ter tirado a vida dos ladrões, mas no meio da confusão ouviu quem cuidava dele desde a infância e se acalmou, porém ficou o tempo todo ao lado de sua dona e olhando para que ninguém mais ousasse machucá-la. Os criminosos que estavam na casa foram presos e entregues à polícia, e o que fugiu foi encontrado em um galpão de uma das casas, tremendo de medo da cena que viu, enquanto seu comparsa, que foi ferido pelo gato, teve que passar pelo hospital antes de voltar para a cadeia. Final. Agora o coração da senhora Darcy estava quente e alegre novamente. Ela agora sabia que havia uma alma nesse mundo capaz de sacrificar a sua própria vida sem hesitar por ela. Desde então, Hector tornou-se o protetor da cidade e ninguém mais ousou roubar. Assim como Hector, outros animais arriscaram a vida para proteger quem eles amam. Todos os animais criam um vínculo muito forte com o dono, a ponto de se sacrificar por ele. E para te provar isso, o Super Curioso vai te mostrar alguns animais que se tornaram heróis ao defender crianças. Quer conhecer esses animais? Basta clicar no link que está aparecendo aí na sua tela e até breve!